Porto Rico 2019. Uma casa silenciosa. Nenhum movimento, nenhum sinal de vida. Foi assim que o mundo soube que Ray Hayes havia partido. Não houve multidão na porta. Não houve flashes de câmera. Não houve o caos que normalmente acompanha a morte de uma estrela. Havia apenas o silêncio pesado de quem morreu longe dos holofotes, o mesmo lugar onde passou seus últimos anos. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que Ray Hayes entrava num palco e o mundo parava. As fãs gritavam seu nome em espanhol, em inglês, em português. Havia histeria, havia lágrimas. Havia adolescentes desmaiando só de vê-lo sorrir. Ele era o Menudo, e o Menudo era o maior fenômeno pop da América Latina. Então, o que aconteceu? Como um homem que um dia fez milhões de pessoas perderem a cabeça, terminou seus dias em um silêncio que quase ninguém notou. Essa é a pergunta que vai guiar esse vídeo. E eu te aviso, a resposta não é simples. Não é uma história de ascensão e queda como tantas outras. É uma história sobre o preço invisível da fama e sobre o que acontece com um homem quando o mundo esquece o seu nome. Fica até o final, porque o que eu vou te contar sobre os últimos anos de Ray Hayes, você provavelmente nunca ouviu antes. Então, antes de continuar, toca no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora. E se você cresceu ouvindo Menudo, se alguma música deles ficou marcada na sua memória, deixa aqui nos comentários. Pode ser o nome da música, pode ser uma lembrança, pode ser só um emoji. Eu quero saber quem está aqui assistindo esse vídeo, porque esse canal existe por causa de pessoas como você. Para entender quem foi Ray Hayes, você primeiro precisa entender o que era o Menudo. E isso não é tarefa fácil de explicar para quem não viveu os anos 80. Não era uma banda, não era um grupo de garotos bonitos cantando músicas pop. Era um fenômeno cultural sem precedentes na América Latina. O tipo de coisa que paralisa cidades, derruba aeroportos e faz adolescentes desmaiarem em plena chuva só para estar perto do palco. O Menudo foi criado em 1977 em Porto Rico pelo produtor Edgardo Dias, com uma fórmula que ninguém havia tentado antes. Um grupo de garotos jovens com coreografias precisas, cantando em espanhol, inglês e português. A estratégia era calculada para conquistar o maior mercado da América Latina, o Brasil, e funcionou além de qualquer expectativa. Já foram chamados de os Beatles da América Latina. E essa comparação não é exagero. O grupo vendeu mais de 40 milhões de cópias ao redor do mundo, mais do que o BTS e o One Direction. Sim, você leu certo. Uma boy band de Porto Rico, formada por adolescentes que mal tinham 16 anos, vendeu mais discos do que dois dos maiores fenômenos do pop mundial do século XXI. Esse era o tamanho do Menudo. Quando o grupo chegou ao Brasil em 1984, depois de aparecer no programa Viva a Noite, do SBT apresentado por Gugu Liberato, o país simplesmente parou. A Menudomania, como ficou conhecida, tomou conta de cada cidade, cada rádio, cada quarto de adolescente do país. As chamadas menudetes formavam filas imensas nas portas das lojas de disco, enchiam as rádios de pedidos, colavam fotos nas paredes, dormiam com revistas abraçadas, choravam só de ouvir o nome dos integrantes. Cada membro do grupo tinha seu próprio fã-clube. Havia fãs que viajavam centenas de quilômetros só para ver o grupo de longe, sem ingresso, sem garantia nenhuma de chegar perto, só para respirar o mesmo ar. Em fevereiro de 1985, o Menudo voltou ao Brasil para uma turnê que entrou para a história. Em Belém, 80 mil pessoas foram ao Mangueirão. Em Santos, 30 mil fãs enfrentaram chuva torrencial na Vila Belmiro sem sair do lugar. O gramado foi destruído, não importava. Em Londrina, a histeria começou antes mesmo do show. A multidão perseguiu o ônibus do grupo desde o aeroporto pelas ruas da cidade, gritando, chorando, tentando tocar o vidro. E São Paulo? São Paulo foi onde a história ganhou proporções bíblicas. No estádio do Morumbi, sob uma tempestade que destruiu completamente o gramado, quase 200 mil pessoas compareceram. Foi o maior público da história do estádio até aquele momento. 200 mil pessoas.
sob chuva, para ver 5 adolescentes de Porto Rico cantando e dançando num palco. Nada disso fazia sentido racional, e era exatamente por isso que era tão poderoso. É dentro desse cenário que Ray Hayes aparece. Ele entrou no Menudo em 1983, com apenas 13 anos, substituindo Xavier Serbiá. Era novo demais até para os padrões do grupo, mas desde o primeiro dia em que subiu num palco com o Menudo, ficou evidente que ele não estava ali por acaso. Tinha um sorriso que desarmava qualquer pessoa, uma leveza no palco, uma forma de olhar para a plateia como se estivesse olhando diretamente para você. E só para você. Esse é o tipo de carisma que nenhum treinamento consegue ensinar. Ou você nasce com isso ou não tem. Ray tinha, e as fãs brasileiras foram absolutamente loucas por ele. Num grupo onde cada membro já era um ídolo por direito próprio, Ray se destacava pela naturalidade. Não havia nada forçado nele. Enquanto outros trabalhavam a imagem, Ray simplesmente era. E isso, paradoxalmente, é o que mais atrai uma multidão. Em plena era de ouro do Menudo, ao lado de Rob Rosa, Charlie Massot, Roy Rosselló e de um jovem chamado Ricky Martin, que poucos anos depois se tornaria uma das maiores estrelas pop do planeta. Ray Hayes estava no centro do mundo. Tinha 14, 15 anos. Viajava o planeta. Enchia estádios. Era reconhecido nas ruas de países que mal conseguia localizar no mapa. Era amado por milhões de pessoas que nunca havia encontrado pessoalmente e que, mesmo assim, sentiam que o conheciam de verdade. Naqueles 2 anos dentro do Menudo, Ray gravou 4 álbuns com o grupo. Participou de capas de revistas em toda a América Latina, estampou pôsteres em quartos de milhares de adolescentes e pisou em palcos que a maioria dos artistas leva uma vida inteira para alcançar. Tudo isso antes de completar 16 anos. Era a definição perfeita de ídolo. Era exatamente a vida que qualquer adolescente sonharia ter. E foi precisamente por isso que o que veio depois foi tão cruel. Porque quanto mais alto você sobe, mais distante o chão parece. E mais dói quando você cai. Em 1985, Ray Hayes tinha 15 anos, estava no auge da fama e era um dos rostos mais reconhecidos da América Latina. E foi exatamente nesse momento, no ponto mais alto, que tudo começou a desmoronar. Para entender o que aconteceu, você precisa entender uma coisa sobre o Menudo que muita gente não sabia ou preferia não pensar. O grupo tinha uma regra fria, calculada e absolutamente implacável. Edgardo Dias, o produtor que criou o Menudo, construiu o grupo sobre uma premissa simples. Os integrantes não podiam envelhecer. Quando um garoto completava 16 anos, começava a crescer demais ou a voz mudava de forma permanente, ele era substituído. Sem negociação, sem exceção. A ideia era manter o Menudo eternamente jovem, eternamente fresco, eternamente vendável. Era um produto disfarçado de sonho. E todos os garotos que entravam no grupo sabiam dessa regra, pelo menos no papel. Na prática, quando você tem 13 anos, entra num grupo que enche estádios e é adorado por milhões de pessoas, você não processa de verdade o que significa ser descartável. Você vive a fama, você vive o presente. O futuro parece uma abstração distante, até o dia em que ele bate na sua porta. Para Ray Hayes, esse dia chegou de uma forma que ninguém esperava, nem ele. Segundo relatos confirmados posteriormente pelo próprio irmão de Ray, a saída não foi apenas por causa do crescimento físico ou da mudança de voz. Houve um conflito direto entre o pai de Ray e Edgardo Dias. Uma briga nos bastidores, longe dos palcos e das câmeras, que acabou precipitando a saída de Ray antes do tempo previsto. A confirmação disso veio de uma cena constrangedora. Durante uma entrevista coletiva do Menudo em 1985, um jornalista perguntou quem seria o próximo a sair do grupo. Edgardo Dias, sem hesitar, apontou Ray. Na frente de todos, na frente da imprensa, Ray ficou sabendo ali, naquele momento, que seus dias no Menudo estavam contados. Não numa conversa privada, não com cuidado, numa entrevista. Pense nisso por um segundo. Você tem 15 anos. Você dedicou 2 anos da sua vida a um grupo. Você abriu mão da infância normal
Dos amigos de escola, das tardes livres, você viajou o mundo, encarou turnês exaustivas, enfrentou a pressão de manter um corpo dentro dos padrões que o produtor exigia. Ray era conhecido entre as fãs como o mais carismático, mas nos bastidores Edgardo Dias o havia colocado em dieta rigorosa desde o dia em que entrou no grupo, porque considerava que ele precisava emagrecer para se encaixar na imagem do Menudo. Depois de tudo isso, você descobre que vai ser dispensado através de uma resposta casual numa coletiva de imprensa. Esse foi o fim de Ray Reis no Menudo. Não houve despedida oficial. Não houve show de encerramento. Não houve o reconhecimento público que ele merecia. Ele simplesmente saiu e foi substituído por Raymond Acevedo. O mundo girou. O Menudo continuou. E Ray Reis, aos 15 anos, se viu do lado de fora da única vida que havia conhecido desde os 13. A pergunta que ficou e que Ray carregaria por décadas era simples e devastadora ao mesmo tempo. E agora? O que você faz quando o mundo inteiro te conhece por uma coisa que você não pode mais ser? Quando Ray Reis saiu do Menudo em 1985, o Brasil ainda estava com o coração partido. As fãs não queriam acreditar. E foi justamente para esse Brasil apaixonado que Ray correu. Com 15 anos recém-completados, sozinho, longe da família em Porto Rico, ele se estabeleceu no país para tentar construir uma carreira solo, a única vida que conhecia. Em 1986, lançou seu primeiro álbum, Minha Música, pela gravadora Philips. Era um disco feito especialmente para o mercado brasileiro, com 7 composições de autores nacionais e 3 porto-riquenhos, cantadas em português, um gesto enorme de alguém que queria pertencer, que queria ser aceito além da sombra do Menudo. Fez uma turnê por 12 cidades brasileiras. O show de estreia foi no Clube de Regatas Santista, em Santos. Voltou ao Viva a Noite de Gugu Liberato, onde cantou músicas novas e recebeu carinho de um público que claramente ainda o amava. Os críticos reconheceram o amadurecimento. Havia algo diferente nele, mais seguro, mais artista, menos garoto de boy band. Logo em seguida veio o segundo álbum, Una e Outra Vez, cantado em espanhol. 2 anos no Brasil, 2 álbuns, uma turnê, aparições na televisão. No papel, parecia que estava dando certo, mas havia uma realidade que Ray não conseguia escapar, por mais que tentasse. Onde quer que fosse, o assunto sempre voltava para o Menudo. Toda entrevista começava com Menudo. Todo fã gritava músicas do Menudo. Toda matéria de jornal tinha no título a palavra Menudo. Ele era Ray Reis, mas para o mundo, ele era o ex-Menudo Ray Reis. Esse ex pesava toneladas. Em 1988, Ray voltou a Porto Rico e aceitou entrar no Projeto M, um trio formado por ele e outros 2 ex-integrantes do Menudo, Johnny Lozada e René Farrait. Era mais uma tentativa de recomeço. O projeto teve algum sucesso em Porto Rico e Venezuela, mas não chegou nem perto do que o Menudo havia representado. Durou pouco, e quando acabou, Ray se viu fazendo jingles publicitários e participando de comerciais de televisão. Para um homem que havia enchido o estádio do Morumbi com 200 mil pessoas, fazer jingle era uma queda que nenhuma frase consegue descrever completamente. Os anos foram passando. Em 1998, uma centelha de esperança. Ray organizou o El Reencuentro, projeto que reuniu ex-integrantes do Menudo para celebrar os 15 anos do grupo. O show em San Juan foi um sucesso imenso, tão grande que precisaram adicionar mais 2 datas. O álbum gravado ao vivo chegou a ser certificado de ouro. As fãs voltaram. O calor voltou. Por um momento, pareceu que Ray havia encontrado seu lugar no mundo. Mas era nostalgia, não futuro. E nostalgia tem prazo de validade. Fora dos palcos, a vida pessoal de Ray também foi acumulando golpes. Casou-se 2 vezes. Divorciou-se 2 vezes. Teve 2 filhos, Marcos e Cecília. Em 2018, viveu um dos momentos mais devastadores da sua vida quando sua ex-companheira Roxana Rosário morreu de câncer. Eles já não eram um casal, mas haviam compartilhado 8 anos juntos e prometido um ao outro que nunca se abandonariam. Ray organizou um show beneficente para ajudar a custear o tratamento dela.
Quando ela morreu mesmo assim, algo em Ray quebrou de uma forma que não se reconstrói facilmente. No ano seguinte, em dezembro de 2019, ele foi detido em Toa Baja, Porto Rico, em estado de embriaguez. Foi um momento de queda pública que ele nunca havia vivido antes. Um homem que sempre foi discreto, que sempre manteve a vida pessoal longe das câmeras, sendo fotografado numa situação humilhante. E por baixo de tudo isso, havia um segredo que Ray carregava sozinho, sem contar para ninguém, nem para a família, nem para os amigos mais próximos. Um segredo que só veio à tona depois da sua morte. Ele havia sido diagnosticado com cardiomegalia, o coração aumentado, uma condição que sinaliza doença grave no órgão e que, sem tratamento, mata. Ray sabia, pediu aos médicos que não contassem para ninguém e seguiu carregando esse peso sozinho, do mesmo jeito que carregava todos os outros, em silêncio, longe dos holofotes que um dia foram à sua casa. Em uma entrevista que deu anos antes de morrer, Ray disse algo que resume tudo, que ao longo dos anos havia tentado se reinventar muitas vezes, mas que não importava o que tentasse, o assunto do menudo sempre voltava. Que reinventar-se depois de tudo aquilo havia sido muito difícil. Ele não disse isso com amargura. Disse com a resignação tranquila de alguém que passou décadas tentando entender por que o mundo insiste em te enxergar apenas como o que você foi, e nunca como o que você é. Em abril de 2021, o mundo estava ainda preso na pandemia. Ray Hayes estava em casa em Toa Baja, Porto Rico, a mesma cidade onde havia crescido, a mesma cidade para onde havia voltado depois de décadas, tentando ser outra coisa em outros lugares. Ele havia feito sua última publicação no Facebook na madrugada do dia 30. Escreveu sobre a Covid-19, sobre o medo da doença, sobre a importância de se cuidar mesmo após a vacinação. Era uma publicação simples, casual, do tipo que qualquer pessoa faz sem imaginar que será a última. Horas depois, Ray Hayes foi encontrado morto na cozinha da sua casa. Tinha 51 anos. A causa oficial nunca foi divulgada pela família, mas a imprensa internacional, com base em fontes próximas, apontou um infarto fulminante. E o que veio depois confirmou o que poucos sabiam. Ray havia sido diagnosticado com cardiomegalia, o coração aumentado, uma condição que em muitos casos é sinal de doença cardíaca grave. A partir do diagnóstico, as estatísticas são brutais. Cerca de 50% dos pacientes morrem em até 5 anos. Para quem já teve complicações cardiovasculares, esse prazo pode ser ainda menor. Ray sabia de tudo isso e pediu aos médicos que não contassem para ninguém, nem para os filhos, nem para o irmão Raul, com quem tinha uma relação próxima, nem para os amigos de décadas. Ele carregou esse diagnóstico sozinho, em silêncio absoluto, da mesma forma que havia carregado tantas outras coisas ao longo da vida. A obesidade que o perseguia desde os anos do menudo, a depressão que foi se instalando com o passar dos anos, os 2 casamentos que não resistiram ao peso de uma vida fora dos trilhos da fama, a perda da ex-companheira Roxana para o câncer em 2018, a detenção constrangedora em 2019. Tudo isso guardado dentro de um peito que foi crescendo por fora e que por dentro estava pedindo socorro de um jeito que ninguém ouviu, porque Ray não deixou ninguém ouvir. A família só descobriu a cardiomegalia depois da morte. Esse detalhe é o que mais dói nessa história. Não é a morte em si. A morte chega para todos. O que dói é a solidão com que Ray Hayes enfrentou seus últimos anos. O homem que em 1985 tinha milhões de pessoas gritando seu nome, escolheu morrer sem que ninguém ao seu redor soubesse o que estava acontecendo dentro dele. Quando a notícia se espalhou, o mundo reagiu com aquela comoção específica que só acontece quando alguém que parecia invencível de repente some. As redes sociais encheram de fotos antigas, de cenas do menudo, de gente que tinha 14 anos em 1985 e que agora, adulta, se pegou chorando na frente do celular sem conseguir explicar direito o porquê. A hashtag com o nome de Ray viralizou. Fãs de Brasil, Porto Rico, Venezuela, México, Colômbia, de todos os países que o menudo havia conquistado, publicaram homenagens. O irmão Raul foi o primeiro a confirmar a morte
em uma publicação no Facebook que é difícil de ler sem sentir algo apertar no peito. Ele pediu privacidade para a família. Pediu orações especialmente pela mãe, que estava em situação delicada. E pediu uma coisa que resume tudo que Ray Hayes merecia ter recebido em vida, mas que chegou tarde demais. Que ninguém esquecesse o legado dele. Que o mundo não deixasse de expressar amor e carinho pelas pessoas ao redor. Porque esse, disse Raul, era mais um ensinamento do universo. Ray deixou 2 filhos, Marcos, do primeiro casamento, e Cecília, do segundo. Deixou 4 álbuns gravados com o Menudo, 2 discos solo, uma carreira construída na base da teimosia de quem não queria ser apenas uma memória. Deixou a música. Deixou a memória de um garoto de 13 anos que subiu num palco e fez o Brasil inteiro parar. E deixou também essa pergunta que não tem resposta fácil, a mesma que ele mesmo se fez durante décadas, em voz alta em entrevistas e em silêncio na vida real. O que acontece com um ídolo quando o mundo esquece de olhar para ele, não como símbolo, mas como pessoa? Ray Hayes não era apenas uma voz num grupo de adolescentes porto-riquenhos. Era o tipo de presença que marca uma geração, não porque a indústria mandou, mas porque havia algo genuíno nele que atravessava a tela, atravessava o palco, atravessava o tempo. Ele entrou no Menudo aos 13 anos com um sorriso que desarmava qualquer pessoa. Saiu aos 15, carregando um peso que levaria o resto da vida tentando processar. Tentou se reinventar no Brasil. Tentou no Projeto M. Tentou no El Reencuentro. Tentou em cada show pequeno, em cada programa de televisão, em cada turnê pelos países da América Central nos seus últimos anos. Nunca parou de tentar. E talvez seja esse o maior legado de Ray Hayes. Não os estádios lotados, não os discos vendidos, não o nome gravado na história do pop latino, mas a teimosia silenciosa de um homem que foi descartado pelo sistema que o criou e que mesmo assim continuou acreditando que tinha algo a oferecer. Ele tinha. O mundo é que não soube como receber. Se esse vídeo te tocou, se você cresceu com o Menudo, ou se você simplesmente reconheceu nessa história algo maior do que a fama e o esquecimento, deixa o like agora. Não é um gesto pequeno. É a única forma que temos hoje de dizer que Ray Hayes ainda importa. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Toda semana tem uma história como essa aqui. E nos comentários me conta. Você lembra de alguma música do Menudo? De algum momento em que eles fizeram parte da sua vida? Eu quero ler cada resposta.